Olá pessoal, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, sobre fundos de investimentos que traz para você, telespectador da BMC News, o que permeia as principais mentes, as principais cabeças da Faria Lima. E hoje, cumprindo ali nossa missão de trazer os cenários dos fundos de investimento aqui para vocês, nós estamos aqui com um dos principais nomes com excelente histórico no mercado, João Peixoto Neto. O Neto. Tudo bom, Neto? Tudo bom. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é meu. Satisfação estar aqui. A gente tem aqui a tradição de fazer perguntas difíceis, né, para explorar ali a bagagem, né, e a cabeça dos nossos convidados. Eu queria começar do começo, abrindo ali num ponto que eu sei que você conhece muito bem. E dá para ganhar dinheiro com crédito privado nos juros que nós temos hoje? Olha, é claro que a taxa de juros, ela, nesse patamar, o crédito público acaba pegando todos os investimentos que tem no mercado, né? Mas isso é um problema brasileiro, né? Você sempre teve taxas de juros muito altas no Brasil, então o Brasil é um país de rentistas, né? Sempre foi um país de rentistas. Se você pegar 30 anos, comparar a renda fixa com o Ibovespa, vence, 20 anos vence, 10 anos vence. Mas, e o que a gente chama de renda fixa no Brasil? Título público, basicamente título público, né? Porque, mas eu vou te falar da transformação que está acontecendo. Cada vez mais o título privado vai se impor e vai dar uma boa rentabilidade e vai ter cada vez mais ele vai aumentar em relação ao título público. Até porque o Brasil, em determinado momento, vai ter que ter uma taxa de juros menor e uma inflação menor, tá? Historicamente não foi isso, mas historicamente, nos últimos 30, 40 anos, a história do Brasil não é muito boa, né? É um país que está estagnado economicamente há anos, né? A gente costuma criticar a Argentina, falar que a Argentina está indo para o buraco, mas o Brasil há 30, 40 anos também está indo para o buraco, está estagnado, né? A gente comparar com vários outros países, né? Podemos até fazer essa comparação aqui, muito por conta desses problemas, né? Desajuste fiscal, né? Você não tem uma disciplina fiscal, você tem sempre taxas de juros muito elevadas, sempre inflação muito elevada, sempre uma tributação elevadíssima, né? O Delfim Neto até falava que o Brasil podia se chamar Engana, né? Carga tributária da Inglaterra e serviços de Gana, né? Que era exatamente porque isso atrapalha e isso acaba fazendo que tudo gira em torno do Estado, inclusive os investimentos de renda fixa. Hoje 40%, 50% de todo o dinheiro está na renda fixa no título público, tá? E no passado, quem concorria com o título público? Os papéis de emissão de bancos, mas esses papéis de emissão de banco acabavam que eram voltados para os clientes, pagam menos do que o próprio CDI, né? E aí você tinha as debêntures das grandes empresas, que acaba, por conta do título do valor elevado, acaba tendo um spread adicional muito baixo. Então aí realmente não é tão vantajoso. Mas, cada vez mais você está vendo todo um mercado de crédito, está vindo para o mercado de capitais, por meio de securitização de créditos. E aí é que vão surgir as oportunidades para o crédito privado, que não é aquele crédito tradicional, a renda fixa antiga brasileira, debêntures de grandes companhias, né, de capital aberto, ou títulos de emissão de banco, porque os bancos sempre tinham muitos clientes, sempre conseguiram captar um dinheiro a taxas até inferiores à taxa Selic, né? E vendendo CDBs, RDBs para os próprios clientes, né? Mas se o Brasil também tomar um rumo, né, e esse mercado de crédito privado vai crescer absurdamente. Já começa a crescer, né, porque o mercado de crédito privado agora não vai ser mais esse mercado só de crédito corporativo, né, e nem vai ser o mercado, ele vai conseguir concorrer com o título público, né, só que se a taxa de juros baixar, aí vai haver uma distância muito maior, que é o certo, né, quer dizer, se o título público pagar 4, o privado tinha que pagar 8, né? E se você pegar lá países como os países desenvolvidos, os Estados Unidos, pagava
600%, 300%, 400%. Né? Agora, com o título, a taxa de juros subindo nos Estados Unidos, óbvio que a situação complicou um pouco lá. Né? Mas mesmo assim, quando a emissão de bonds lá, de papéis privados, pagam 10% em dólar, 8% em dólar, ainda muito superior à taxa de juros americana. Né? O default de algumas companhias tem expurgado o investidor desses fundos de crédito privado? Pois é, é o que eu estou dizendo. O crédito privado ele representa pouco na carteira, né? Pouco. E isso vai ser um trauma. Por quê? Porque... Do pouco que tinha, você tomou uma pancada. Né? Mas isso é um problema para os bancos também. Se você pegar a carteira dos grandes bancos, pega um Itaú, um Bradesco, 40% delas é corporate, entendeu? São grandes empresas. Por quê? Porque você tinha aquela... o que está mudando, né? O número de empresas e o endividamento dessas grandes empresas tem crescido muito. O número de empresas que estão emitindo debêntures. Né? Hoje já tem mais de 1 trilhão em estoque de debêntures. E você tem mais de 1.000 emissores de debêntures. No passado você tinha 200 empresas, há uns 10, 15 anos. Aí. E eram só as empresas muito grandes, né? Aquelas empresas de capital aberto e muito grandes. E hoje, então o risco vai aumentando. Não só americanos, agora a gente vai ter problema com a Light, talvez, provavelmente, né? Aí está numa situação ruim. Isso, de fato, é traumático, tanto para as carteiras dos bancos, do crédito dos bancos, como traumático para os fundos de investimento que compraram essas debêntures, né? Mas o novo mercado de renda fixa vai ser um mercado que vai ter spreads maiores. Então, provavelmente vão suportar uma inadimplência. Hoje, esse mercado de debêntures não suporta nenhuma inadimplência, porque... o crédito para as grandes companhias, o crédito corporate, né, ele é muito barato, comparado à taxa de juros brasileira. Quer dizer, a grande vilã é a taxa de juros brasileira. E aí você vai ver, o grande vilão, depois, é claro que a carga tributária e o descontrole fiscal. E nesse novo mercado de renda fixa, dá para pensar em liquidez secundário para atrair investidor, pessoa física direto, ou você acha que a gente deve se estruturar em torno dos fundos de investimento mesmo? Aí vem uma questão. Vão surgir tantos papéis, né, esse novo mercado de renda fixa que eu estou falando, de crédito privado, você vai ter um volume muito grande de papéis. CRI, certificados recebíveis, CRA, CCI, CCB, você vai ter uma profusão de papéis. Então vai ser difícil para o investidor fazer as escolhas certas, entendeu? Então eu acho que o ideal seria realmente o investidor colocar num FDIC, por exemplo, no futuro, né? Hoje é um momento ruim para falar de crédito privado porque a gente está começando uma crise, né? Não sei se as pessoas já perceberam, mas a gente está no início de uma crise, tanto internacional, né, tanto como nacional, né, uma crise econômica. Isso é uma coisa que normalmente, historicamente, demora no mínimo 8, 9 meses, até 2 anos, até para a gente poder sair dessa crise. Acho que a gente está no começo dessa crise, né, que é alto endividamento, começa a inadimplência, o preço dos ativos começa a cair, que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Então, a gente está num momento ruim para o crédito em geral, né? E hoje, mais do que nunca, as pessoas ali que querem se defender, né, de todos os riscos, né, isso até explica um pouco a queda da Bolsa e tudo mais, estão na renda fixa tradicional, no título público. Né? E é até importante falar desse contexto de expectativa global, de crise global, porque muitas vezes a gente, dentro do nosso contexto, tem um viés, um home bias importante, não só em alocação, mas em perspectiva, né? A gente tem as limitações locais, mas não são desta vez, dos últimos 40 anos, desta vez são só limitações locais, né? A gente também está vendo um mundo... Parece que ao invés de a gente aprender com o resto do mundo, a gente deu aula, né? Em manter juros altos, assim por diante. Agora, uma coisa que você estava até acompanhando aqui pelo próprio terminal, tá, com o dinheiro, a gente teve um movimento de saque importante
em fundos, multimercados, ações. Renda fixa cresceu um pouco, mas como você bem colocou, muito concentrado nessa renda fixa de governo, né? Essa renda fixa soberana. Só, uma coisa que me vem à cabeça é, será que esse movimento, especialmente do investidor de varejo, buscando aplicações mais simples, eventualmente voltando para a estratégia antiga, o CDB de banco, etc., não deixa ele de calças curtas para enfrentar a próxima onda? Não, em que sentido assim que você... Não, assim, com uma taxa de juros, né, a inflação está baixando, né? Então os juros reais aí deve estar em quanto? 6%. Um ótimo juro, né? Não existe igual no mundo. Então com 13,75 é onde o investidor deveria estar. E o número por exemplo, de investidores, de cotistas dos fundos de renda fixa saltou aí para 12 milhões. 12 milhões. Né? Então quer dizer que os bancos estão oferecendo fundos de renda fixa. Né? Ou então as plataformas também estão oferecendo os fundos de renda fixa. Então ele já não está tanto, já talvez no papel do banco ali, né? No CDB, que oferece um pouco mais, ficou mais esperto, né? Ele está pegando ali, então ele deve estar ganhando ali a Selic, porque o problema dos bancos é que eles ofereciam os papéis pagando 90%, 80%, 85% da taxa, né? Da taxa Selic ali, CETIP, né? Que correm juntas ali, né? Só que nos fundos de renda fixa paga lá 99%, né? 99%, 98%, são os fundos soberanos aí, são os fundos caixa ali, né? E eu acho que o investidor ali mais esperto ali e que queira se defender aí dessa situação do mercado, da crise econômica aqui, está colocando o dinheiro ou no Tesouro Direto ou nesses fundos de renda fixa, né? Que eu não vejo outra solução. Ele está correto, totalmente correto, né? Hoje, né? Embora a gente tem fundos lá que dão 120%, 130% do CDI, que é um fundos de crédito privado. Mas na visão desse investidor que está preocupado, né, normal que ele vá para uma coisa um pouco mais segura, que ele considere um pouco mais segura, que seria o Tesouro Direto, né, investindo lá diretamente no Tesouro Direto, ou investindo num fundo de renda fixa, que é um fundo soberano brasileiro por causa dessa taxa de juros. Mas quando isso mudar, e eu presumo que não vai demorar muito para isso acontecer, porque a inflação está caindo e o Banco Central também está sob uma pressão grande política aí para baixar a taxa de juros, tá? Não sei se embora o discurso do Banco Central seja que eu faço sempre, que eu nunca erro, né? Sempre assim, as autoridades monetárias nunca erram, né? Mas historicamente a gente vê que erram quase sempre. Então, eu acho que o Banco Central errou um pouco quando chegou a 2%, né? Exagerou na taxa lá embaixo, e errou quando subiu muito também. Eu acho que, né? E eu acho que talvez já haja condições para baixar um pouco essa taxa de juros, sem que corra um risco de ter inflação. E o risco de ter inflação, na verdade, é o risco do gasto do governo, né? Do gasto público. Se o governo emitir moeda, vai ter inflação, aumenta a base monetária. A inflação ocorre antes, né? O André Silva de Carvalho perguntou aqui como sair do efeito manada, fazer alocações diferentes no momento atual, sempre olhando a proteção. Dá para fugir do efeito manada ou agora tem que ir para a manada mesmo? Olha, essa história do efeito manada é curioso, porque normalmente quando você fala do efeito manada, todo mundo vai na direção errada, né? Mas nesse caso, estão indo na direção certa, né? Porque eu não vejo um ativo mais seguro no momento do que o título público mesmo. Dadas as incertezas aí, como as incertezas políticas, as incertezas econômicas, né? E agora, se você quiser ganhar um pouco mais que o título público, a gente mesmo tem fundos lá que estão 80% em título público, 20% em crédito privado, e a gente consegue dar uma rentabilidade um pouco maior, puxando ali a diferença, né? E é um investimento para varejo, né? Consegue dar 105%, 106%, 103% do CDI, né? Mas nada
no passado, 150%, 200% CDI, 300% CDI. A gente tem fundos que dava 300% CDI, 250% CDI. Hoje é impossível, porque 300% CDI é 50% ao ano. É impossível. É difícil. Aí seria ótimo, né? Mas é muito difícil. Aí é um investimento de altíssimo risco. Não que não exista, mas certamente não é um investimento acessível ao investidor de varejo. Né? Não é um investimento direcionado ao investidor de varejo. E aí vai levando isso para a cadeia, né? Outros formatos estruturados, eventualmente investimento em economia real, fica tudo muitíssimo mais caro. Né? Sem dúvida. Agora, então assim, outra coisa que está acontecendo no Brasil também é que você está abrindo também o mercado internacional, né? Isso é inevitável. Então, daqui a pouco, por meio de uma plataforma de investimento, você vai ter acesso a 600 mil papéis que são negociados no mundo todo, né? E não há nenhuma restrição para que a pessoa faça esse investimento. Existem restrições, por exemplo, para fundos de pensão, não pode aplicar mais de 10%. Né? Os próprios fundos têm certas restrições, né? Investimento no exterior, mas a pessoa física, não há nada que proíba qualquer pessoa física de acessar papel no mundo inteiro. E eu acho que, um pouco por conta aí da situação econômica, né, da eleição do Lula, muita gente falou, eu vou levar meu dinheiro lá para fora. Sempre acontece, né? Aconteceu em 2002, aconteceu, né? Quer dizer, assim como se fosse o contrário, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, ia ter muito petista saindo do Brasil. Mas muita gente leva o dinheiro lá para fora. Eu acho que é um momento perigoso, até para levar o dinheiro lá para fora. Porque a gente não sabe... Os ativos estão muito valorizados lá nos Estados Unidos, estão lá fora. Né? Você tem uma bolha de ativos nos Estados Unidos, os preços dos imóveis estão muito elevados, as ações estão muito elevadas, tudo está muito elevado, Bitcoin está muito elevado. Então, muito provavelmente, e essa bolha de todos os ativos, isso já vem sendo, vários economistas já vêm alertando para isso. Olha, em 2018 você já tinha o valor dos ativos, das ações, dos imóveis nos Estados Unidos em patamares muito superiores a 2008. Aí, 2020, com toda a injeção de dinheiro, de liquidez que o Fed colocou no mercado ali, por causa da Covid, os preços dobraram. Né? Dobraram, exagero, mas subiram absurdamente. Então, existe mesmo uma bolha de ativos, né? E uma correção desse valor aí talvez faça com que as ações lá ainda caiam mais 30%. Muitas ações nos Estados Unidos, principalmente da área de tecnologia ou empresas novas, como aconteceu no Brasil, né? As empresas que abriram capital já caíram 80%, 85%, 90%. Mas as empresas tradicionais não. Tanto é que o Dow Jones e o S&P continuam patamares bem elevados, ainda subindo. Mas por quê? Baseado mais naquelas empresas tradicionais, né? As empresas de tecnologia já começaram a derreter. E o endividamento, o preço dos imóveis também já começa a cair. Então, é de se esperar que haja realmente uma crise, uma recessão internacional nos Estados Unidos. Então, nesse momento também, você levar dinheiro, você vai pegar um dólar alto e o preço dos ativos muito alto, também num valor muito alto. Então, isso pode também frustrar depois. Para quem fizer esse movimento, que eu acho que também o movimento está acontecendo também, né? O movimento tem muita demanda. A gente vê que a aplicação dos próprios fundos de investimento, muito por demanda naturalmente do próprio investidor, subiu em 10 vezes nos últimos 5 anos. Isso. E aí vem o sinal de alerta também, excelente papo aqui com João Peixoto Neto, da Ouro Preto Investimentos, sobre o mercado de fundos de investimentos, como ler esse mercado, acompanhar especialmente a parte de renda fixa, crédito privado. A gente bateu esse papo no primeiro bloco. Estou aqui acompanhando naturalmente o chat, as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Então deixem ali o seu like, vamos buscar aí os 300 likes no programa de hoje. E temos aqui o comentário, o Grande Boi da Bolsa sempre nos acompanhando, né? Pedindo aquele abraço chinista, né? O abraço da moda, né? Literalmente. Para Macapá, forte abraço, Macapá. O Regis ali pedindo um abraço ao Nordeste também, forte abraço ao Nordeste. E se você tiver aí seu comentário, sua dúvida, para a gente aproveitar aqui a presença do João
vamos lá, vamos esclarecer. Agora, dentro lá da Ouro Preto, eu sei que vocês navegaram em estruturas de fundos diferentes, né? Como foi, ao longo dos anos, mudando a característica da indústria de fundos? Que a gente tem 40 anos de juros altos, né? Como a gente teve ondas de abertura em determinados setores, fechamentos, inclusive, de onde vieram essas ondas e o que dá para esperar de próximos movimentos aí no mercado de fundos? Veja, eu acho que o mercado de fundos, como algumas coisas deram certo no Brasil, né? O Brasil como um todo, a economia brasileira, ela tem ido mal há muitos anos. O Brasil está sofrendo uma grande desindustrialização, carga tributária elevatíssima, população empobrecendo, renda per capita estagnada, né? Então isso tudo, assim, a economia como um todo já tem ido mal há muitos anos, tá? E não sei se a gente vai conseguir mudar isso fácil também. Não é fácil, porque isso aí tem toda uma questão cultural, política, de estrutura e tal. Agora, assim como o agronegócio é algo que deu muito certo no Brasil, né, como o futebol no passado, acho que o futebol não está dando tão certo assim agora, né, não sei. Mas foi um grande sucesso, né? 5 vezes campeão. O mercado de fundos é um mercado muito bem feito no Brasil, bem estruturado, né? O Brasil é o 4º país em número de fundos, tá? O mercado financeiro é um mercado internacionalmente elogiado, né? Quando eu converso com gente de fora que vem aqui, suíço, o cara fala, nossa, mas os profissionais do mercado financeiro são bons profissionais, são pessoas qualificadas, assim como o mercado bancário, né? O mercado bancário brasileiro é muito sólido, mais sólido que em outros países, mais sólido que em países desenvolvidos, né? Os bancos brasileiros. Então, em relação a isso, agora o mercado de fundos, ele tem, a CVM, o mercado de valores imobiliários, ele tem crescido muito, ele tem ficado cada vez melhor. É uma pena que o país que seja ruim, né? O país tem ficado cada vez pior, mas o mercado de capitais, a atuação da CVM, o mercado bancário tem ido muito bem. O mercado de fundos, hoje você, por meio dos fundos de investimento, você acessa qualquer tipo de investimento, né? A CVM criou o FIP em 2003, então todo o mercado de private equity, né? De venture capital, tudo foi aberto através de FIP. Hoje você tem 600 bilhões de FIP, né? O mercado de fundos imobiliários não para de crescer, o país deve ser o país que mais tem fundos imobiliários. O FDIC abriu todo o mercado de crédito, né? Todo o mercado de crédito privado, hoje você pode acessar através de FDIC. Nós temos lá 87 FDICs, com todas as operações que você pode imaginar, desde financiamento de veículo, até crédito imobiliário, até compra de NPLs, até compra de crédito estudantil, né? Então, assim, o mercado de capitais brasileiro, ele, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista operacional, ele é excelente, entendeu? Se você pega lá Portugal e vê quantas gestoras tem em Portugal, 1, 2 gestoras, 3. O Brasil tem 1.000 gestoras, né? 1.000 gestoras, né? Os assessores de investimento, tem 20 mil assessores de investimento, né? Veja o crescimento das plataformas de investimento, XP, BTG, todas as outras, né? GAD, Orma, tem crescido. Agora, acaba que o problema é que a gente bate na dificuldade do próprio Brasil em crescer, né? Uma população que 50%, o Brasil tem 72 milhões de pessoas com o nome sujo. 72 milhões, imagina, né? Isso aí é quase toda a população, né? Tirando as crianças, né? Tirando as crianças, né? É um número absurdo. 50% a 60% da população brasileira não tem capacidade de economizar, então não vai investir. Capacidade de economizar, 0. Isso é estudo da Ambima mesmo, né? Então, na verdade, o Brasil tem... Se você tem 60 milhões de pessoas com nome sujo, a capacidade... Provavelmente não está economizando, né? Exato. 72 milhões de pessoas... negativa. Se ele tivesse dinheiro, teria tirado... numa população de 200 e poucos milhões de habitantes, sei lá, 210, 200, não sei qual o número exato hoje, você tira 70 milhões com nome sujo aí e tal, empresas também, né? Tal, pega 50% da população está ali,
né? Porque se você tirar as crianças, né? Você tem um número absurdo. Então, a economia do Brasil, ela tem ido mal. O mercado financeiro é cada vez um mercado mais sofisticado, tal. E agora, só que se a economia está indo mal, ela acaba afetando o resto, não adianta, né? Os bancos estão com problemas também, né? Eles estão com... o lucro dos bancos está se reduzindo, o patrimônio, né? O capital próprio dos bancos tem se reduzido também, porque você esbarra no problema de um país que não cresce, um país que não cresce economicamente, fica patinando ali, né? Então esse é o problema do Brasil. Maravilha, estamos batendo esse papo com João Peixoto Neto, sócio fundador da Ouro Preto Investimentos, sobre fundos de investimento, o cenário de alocação desses fundos e tirando naturalmente as suas dúvidas. Então deixe suas dúvidas, seus comentários aqui no chat, deixe o seu like, não vai esquecer de deixar o seu like se você está chegando agora, está conhecendo agora a BMC News. Faça a sua inscrição e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Agora nós vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com o João Peixoto Neto, sócio fundador da Ouro Preto Investimentos, sobre o mercado de fundos, sobre os pontos de alocação e naturalmente tirando aqui as dúvidas, né, e puxando os comentários de você, telespectador da BMC News. Nós temos aqui do Escolador Tropeiro, com estreitamento na parceria Brasil-China. É a aposta certa no agro e nas mineradoras, João? Olha, qual que é a questão do agro e das mineradoras? É que a China ela teve 30 anos de crescimento ininterrupto, crescimento absurdo, né? Só que chega um momento, acho que nenhum país, nem nos Estados Unidos, né, nem nos momentos assim, mais gloriosos de crescimento econômico nos Estados Unidos, no final do século XIX, meados do século XIX, começo do século... Né, não existe no mundo o fenômeno do crescimento que a China experimentou. Tá? Só que chega um momento, não dá mais. Né? A China construiu o que tinha que construir. Né? Imagina, a maior população do mundo construiu apartamento para todo mundo, a renda per capita da China ela é hoje superior à renda per capita brasileira, né? Sendo que há 20 anos ali
O Brasil tinha uma renda per capita maior, então um crescimento absurdo. E se a gente verificar, todo aquele crescimento que houve, até no primeiro governo Lula, puxada pelas commodities, né, porque você estava acompanhando aquele crescimento absurdo da China. Só que a China não vai crescer mais tanto. Assim. A Índia já está crescendo mais do que a China. A não ser que a Índia passe a ser a locomotiva. Né? A gente tinha a locomotiva que era o crescimento chinês. Né? E essa locomotiva talvez esteja passando para a Índia. Eu acho que chega um momento, você tem aquele problema, você chega naquela renda média, a coisa, aí dá o próximo passo, fica mais difícil. Né? O crescimento já é uma coisa mais complicada. Vai saber que os países desenvolvidos crescem muito pouco, né? Mas é que você crescer em cima de uma base de riqueza muito grande, crescer 1%, 2% é muita coisa. Né? Mas a China crescia 12%, 10% e tal, né? Coisa que o Brasil experimentou ali logo após o golpe de 64, né? Aquele período do milagre econômico brasileiro. E que durou pouco, né? O milagre econômico chinês durou 30 anos, né? Então é uma coisa absurda. Então eu não acho que vai ter mais essa puxada para cima de commodities, de gasto, entendeu? Todo chinês já tem geladeira. Todo chinês já está comendo o que podia e o que não podia. E há uma certa ilusão de achar que também, isso aí é uma coisa que o brasileiro tem um pouco de provincianismo ali, de achar que o Brasil é o único país que produz alimento. Todos os países produzem alimento e muito. A China produz muito alimento. A África, ela tem 3 vezes mais o espaço de terra agriculturável no Brasil. A próxima revolução ali de fronteira agrícola é na África. Né? Apesar de ter dado certo o agronegócio no Brasil, veja que a gente praticamente exporta soja. Então a coisa, entendeu? O povo, todo mundo está comendo soja? Não. Né? Então, assim, é uma ilusão achar que o Brasil, só o Brasil produz alimentos. Todos os países produzem alimentos. Todos os países produzem alimentos. A Alemanha produz alimentos, a França produz alimentos, em grandes quantidades. Né? A China, a produção de alimentos na China cresceu absurdamente. E eu não acho que vai ter essa puxada baseada na soja. Né? Vamos muito, como foi no passado. No passado, as exportações brasileiras assim, passaram de, não sei, 30 bilhões, eu vejo no gráfico lá, para 300 bilhões, uma coisa assim, pouquíssimo tempo, né? Deu aquela puxada acompanhando o crescimento absurdo da China. Isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer. Né? Como eu falei, a não sei que aconteça na Índia. A população da Índia já passou a população da China. Aí tem uma questão interessante, que a China baseou sua revolução em industrialização, que de certa forma, olhar no retrovisor. Né? A gente já tinha passado a onda de indústria, estava indo para serviço e a Índia foi para trazer indústria. A Índia tem uma questão interessante, que ela já está olhando para desenvolvimento de software, que é uma onda, no mínimo, paralela à atual, né? Então, quem sabe a gente não veja uma onda de crescimento mais de 30 anos para superar a Índia. Mas isso aí agora, a gente tinha que estar... A gente é que tinha que estar buscando esse crescimento indiano, né? Porque o Brasil também parou. Então, tinha que achar uma outra solução. Como reindustrializar o Brasil, né? Mas isso depende de uma mentalidade... que eu não sei se a gente precisa de uma revolução capitalista. Está difícil isso acontecer no Brasil. O Andradas perguntou aqui do PL do Ibovespa, né, que está em patamares de 2008. Né? E aí ele pergunta se é hora de comprar. Eu acho que os preços no Ibovespa estão baixos mesmo. Né? Estão baixos. Mas o problema é que se houver uma queda nos preços americanos, o problema é que 20%, 25%, 30% dos investidores na Bolsa são investidores estrangeiros. E se houver um problema de liquidez, nos Estados Unidos, o investidor tiver que tirar dinheiro, né? E ele acaba indo para o dólar, né? Ele acaba tirando dinheiro dos países emergentes. Então, se explodir essa bolha de ativos aí, o que vai acontecer? Mais dinheiro vai sair do Brasil. Né? Se o Brasil estivesse fazendo a coisa certa e atraindo investidores, né?
a gente poderia até não sofrer menos com isso, se a gente estivesse aproveitando esse momento de conflito entre Ocidente e China, Ocidente e Rússia, e a gente virando... Mas a gente não tem estrutura para isso, né? Nós não conseguimos concorrer, a gente está no processo de desindustrialização. Quem vai investir aqui para produzir com uma CLT dessa, com a Justiça do Trabalho, com essa carga tributária gigante, né? Com essa confusão tributária aqui? Quem é que vai instalar uma indústria aqui? Né? Tendo que enfrentar sindicato, daqui a pouco volta o imposto sindical, vai ter que enfrentar toda uma CLT aí, vai ter que enfrentar essas cargas tributárias, toda essa burocracia brasileira. O Brasil não é competitivo, né? Agora, se a gente poderia estar surfando essa onda do conflito entre o Ocidente e o Oriente ali, né? Que está fazendo com que todos aqueles investidores que levaram muito dinheiro para a China estão pensando, estão repensando, olha, já não vale, vamos levar para outros lugares. Né? Porque eles viram que a China não virou um país capitalista, liberal. É capitalista na economia, mas é autoritário em costumes na política. Então, aquela ilusão que o americano tinha de que se a economia chinesa virasse uma economia liberal, de fato é uma economia mais capitalista do que a nossa, com certeza, aquilo poderia influenciar o restante, né, toda a sociedade. Iria virar uma sociedade mais democrática, mais capitalista, mais liberal. Isso não aconteceu. A sociedade chinesa é completamente dominada pelo Partido Comunista Chinês. E essa desilusão aí do Ocidente já está fazendo com que eles investam em outros lugares. Então, quem pode se beneficiar? O México pode se beneficiar, a Índia pode se beneficiar, o Brasil poderia se beneficiar, né? Que são economias que o Brasil teria que estar aproveitando isso, mas não está preparado para isso. Talvez a Índia esteja se beneficiando, porque o crescimento da Índia já está em 6%, já continua crescendo. Porque eu acredito que, por exemplo, os japoneses não vão investir na China. Os japoneses investiram muito na China. Não vão investir, porque eles estão quase em guerra. Né? O americano também, desde o Trump, não vai mais investir tanto na China, porque também estão quase em guerra. Né? O Ocidente, a Europa também não vai investir tanto. Então, eles vão investir em outros países, tem espaço países ali asiáticos. Podem investir em outros países asiáticos, podem investir no Vietnã, podem investir no Camboja. Mas são países muito próximos ali da China e tem todo aquele problema de logística que foi enfrentado na pandemia. Então, o que seria o mundo ideal para um país receber investimento hoje? É mostrar que, é melhor investir num país mais próximo, com uma cultura mais próxima da cultura ocidental, da cultura europeia, da cultura americana. Poderia ser mas a gente simplesmente é um país ineficiente, um país com uma burocracia gigante, uma carga tributária maior do que a carga tributária dos países desenvolvidos, né? Um absurdo. Então, eu não acho que o crescimento da China assim, vai elevar mais o crescimento brasileiro. Eu acho que essa fase aí, né, que o governo Lula não percebeu, né? O primeiro governo Lula teve toda essa sorte, né, da economia mundial estar indo muito bem, comida chinesa, ser a locomotiva e consumindo minério, os commodities, vendendo commodities e tal, mas a gente não fez o dever de casa, a gente não fez nenhuma reforma, né? Continua um sistema caótico, tributário, uma carga tributária gigante, e agora eu acho que não tem essa locomotiva. Não existe no mundo essa locomotiva que vai puxar a economia brasileira. Né? Então a economia brasileira vai se virar conforme ela é. Do jeito que dá. Do jeito que dá. E esse é o grande problema. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o João Peixoto Neto, sócio fundador da Ouro Preto Investimentos, sobre o mercado de fundos, sobre, naturalmente, o mercado que o entorna, né? Quais são as aplicações, os investimentos, pilotando e puxando esse mercado. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro para bater um papo sobre outras alternativas. Fique por aí, até já.
BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o João Peixoto Neto, sócio fundador da Ouro Preto Investimentos. E eu queria aproveitar esse último bloco, geralmente a gente traz temas, muitas vezes temas quase filosóficos, mas também os temas de fronteira. E eu sei que a Ouro Preto tem uma história com fundos, digamos, de investimentos alternativos muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, João, o que tem de novo, o que está por vir, que está fora ali das caixinhas da renda fixa e renda variável padrões. Quase todos os fundos que a gente fez são fundos diferentes ali, né, em relação ao tradicional mercado de renda fixa, fundo multimercado, porque os FDICs são fundos diferentes, mas a gente fez, por exemplo, o único FICART, né, que é fundo de investimento para edição de livros, a gente fez um fundo para garantia locatícia. A gente sempre tenta explorar aquelas possibilidades, aquelas espécies de fundos ali que a CVM permite, né? Mas o problema desses fundos é que são sempre fundos para investidores profissionais, né? Então acaba que não é acessível, e por isso nem ficam conhecidos, né? Fizemos um fundo, por exemplo, para o São Paulo Futebol Clube, que a gente antecipou o dinheiro do pay-per-view da Globo, o dinheiro do pay-per-view da Globo. Os FDICs lá, você tem FDIC para todas as espécies de crédito. Uma coisa que vai dar bastante dinheiro aqui, mas só acessível para o investidor profissional, que seria um FDIC NP não padronizado para comprar créditos estressados, né? Porque exatamente no momento de estresse, as pessoas endividadas, né? Então você compra dívidas ali com excelentes descontos, dívidas tanto você compra dos bancos, compra né? Que é um mercado já explorado, sempre por grandes investidores, por bancos, né, por outros bancos de investimento, ou fundos já especializados nisso. Então isso acaba não sendo, mas pelas regras ali da CVM, isso não pode ser ofertado para o público de varejo, né? Tudo isso que eu te falei, né? Porque, por exemplo, o FDIC lá para levantar um dinheiro com base no que teria a receber, né? FDIC, que a Globo teria que pagar para os clubes de futebol. Sim. É um FDIC não padronizado, então só permitido para investidor profissional. Então, o investidor que tem 10 milhões, e aí acaba quem investe são outras gestoras, family office, gente com muita grana, né? E você não consegue aproveitar, por exemplo, a capilaridade do próprio clube no seu financiamento, né? Não consegue. Porque você não consegue oferecer aquilo para torcedor, essas coisas, né? Isso o clube nem quer, né? Porque depois dá algum problema lá, aí a briga com o torcedor. O torcedor já é terrível na questão do campo, né? Imagina se o clube ficar devendo para o torcedor, né? Você não pode se concentrar demais, né? Como você não deveria comprar ações da empresa que você trabalha, você não deveria investir em dívida do time que você torce, né? Mas dá para fazer um hedge, né? Você pode comprar do time adversário. Pode comprar do time adversário. Você fica triste numa ponta e fica feliz em outra. Então há muitos investimentos alternativos, só que pela legislação quase todos só são possíveis para investidores profissionais, né? E é o que a gente faz bastante. Por quê? Porque tem um risco muito maior, né, obviamente. Às vezes tem um risco de performance, são créditos ou créditos já estressados, que não foram pagos, vencidos e não pagos, ou são créditos que não foram performados, que você vai receber depois, né? E aí você tem, é claro, um retorno muito maior, né? Você pode negociar um retorno muito maior. Por exemplo, estamos fazendo fundo também que já existem aí, para shows, né? Para artistas que dão shows, que tem um cachê para receber, ou tem direitos autorais, royalties para receber, então você pode antecipar isso, mas é a mesma coisa. É um FDIC não padronizado, aí você acaba não conseguindo... O FDIC, até outubro agora, já é um fundo só para investidor qualificado. É o cara que tem mais de 1 milhão, então já restringe bastante. Tanto é que o FDIC ele é pouco popular, tem 34 mil cotistas de FDIC só, enquanto um fundo imobiliário tem 2 milhões de cotistas, 2 milhões e tanto, né? Todo o mercado de fundo imobiliário. Mas por que isso?
porque o FDIC não é um fundo para investidor de varejo. Agora, a partir de outubro, vai ser possível. Mas isso para certos tipos de créditos performados, créditos mais previsíveis, com riscos menores, né? E agora, essas maiores oportunidades estão nesses créditos não tão óbvios, né? Agora, no caso do Ficarte, por exemplo, como ele é estruturado? Você, por exemplo, monta um fundo para publicação de um livro. Não, o Ficarte é o seguinte, o Ficarte é um fundo que foi criado para a mesma lei lá atrás, que criou aqueles benefícios lá para a cultura, criou a possibilidade de você criar um Ficarte. Só que o Ficarte, como ele não tinha uma vantagem fiscal, acabou não sendo usado. A gente fez um fundo para investir em livros, mas o Ficarte pode ser um fundo para comprar obras de arte, pode ser qualquer coisa. É um fundo normal, a diferença está nos ativos. E você precisa fazer, tem que ser um fundo previamente aprovado pela CVM. Então, assim, não é um fundo que você possa usar um rito automático, de você aprovar automaticamente o fundo e fazer uma oferta já pelo rito automático, que não, a CVM precisa aprovar. E a gente foi, até apresentamos qual que era a lógica lá. A lógica simplesmente era você investe em sociedades em conta de participação. Então, se você quer editar um livro, você é uma editora, eu sou o fundo, eu posso bancar a edição do livro, certo? E eu recebo antes, né, o principal, e depois, quando o livro começar a vender, ele tiver lucro, né, porque sempre tem o primeiro dinheiro é para pagar o principal. E depois, quando o livro começar a dar lucro, né, a venda dos livros ali, aí a gente divide o lucro. Isso pode funcionar para qualquer coisa, pode funcionar para vídeo, para cinema, qualquer coisa, né? Tem os fundos de cinema também, tem um Funcine que é também voltado para cinema. Só que nem sempre esses fundos, esse que eu estou te falando, a motivação é ganhar dinheiro. Muitas vezes a motivação no nosso caso ali, a motivação era muito mais idealismo, né? Querer fazer uma coisa, então a motivação não era dinheiro. Mas nada impede que seja. Que você faça, né? No nosso caso não foi, porque eu tenho uma editora de livros, né? Então eu sempre gostei, né, de ter bastante livro, trabalhei em editora de livros e lá atrás, então foi uma coisa que tem muita proximidade. Eu sempre quis montar um fundo para poder financiar a edição de livros, né? Então é diferente. Agora, a gente tem livro lá que compra aluguéis, que você pode antecipar o valor que você tem a receber de aluguéis, fundo que na verdade está financiando retrofit em condomínios, está financiando, né, fundo que financia usina de energia solar. Você tem o FDIC ali, ele abrange, ele pode servir até para um project finance ali. Você quer montar um negócio, desde que você tenha um comprador, né, para os seus recebíveis, para os seus créditos, você pode fazer um projeto de project finance, e se você tiver a certeza que você vai entregar aquilo e o comprador vai pagar, você pode fazer um FDIC para financiar. O FDIC é uma ferramenta super flexível, eu acho sensacional. E tem ajudado muito numa parte que eu sei que também é de muito seu interesse, nas fintechs, né? Fintechs. Né? Toda fintech, na verdade, vai precisar de um FDIC, né? Sociedade de crédito direto, né? Porque ela só consegue se alavancar se ela ceder os recebíveis, e ela vai ceder para o mercado, ela só vai ceder os recebíveis ou para a companhia securitizadora ou vai ceder os recebíveis para um FDIC, né? Então, toda fintech acaba, ela vai buscar dinheiro onde? No mercado de capitais, obviamente. Porque ela não vai esperar, ela não vai montar uma estrutura de banco e esperar anos e anos até aquela estrutura virar uma estrutura gigante para se financiar, né? Ela vai conseguir se financiar, conseguir o funding, né? Conseguir o capital para fazer as operações rapidamente por meio de um fundo de recebíveis, de um fundo de direitos creditórios. Toda fintech. Então essa explosão de fintechs aí, acho que todo mês surgem 7, 9, 10 fintechs novas, né? Então, com vários projetos de financiamento, né? De crédito,
É bem interessante isso. O que está acontecendo com o mercado de crédito está deixando de ser um mercado centralizado e bancário e virando um mercado descentralizado. Algo parecido com o que aconteceu com a mídia, né? Com a mídia em geral, com a indústria de informação, né? Deixou de ser uma indústria centralizada ali, né? Em 2 ou 3 órgãos ou grupos econômicos e se pulverizou na internet, né? No YouTube, na internet e tal. A coisa idêntica está acontecendo com o mercado de crédito, né? Vai deixar de ser um mercado bancário e vai ter uma explosão de iniciativas de crédito, né, para tudo quanto é lado, como o mesmo fenômeno que está acontecendo, que acontece no YouTube, no Instagram, Você tem essa no centralização site. nas plataformas, Isso. mas a produção de conteúdo é difusa. A produção de conteúdo é difusa, exatamente. E até as plataformas, vai haver uma explosão de plataformas também. Porque tem muita gente montando DTVM, corretoras, né? Então, assim, você vai ter... Hoje, é claro que você tem as plataformas independentes mais fortes. Claro que a XP e o BTG são as mais fortes independentes. Mas os bancos também montaram suas plataformas de investimento, né? Ou seja, viram que não podiam ficar atrás, né? E você tem das outras corretoras, que o número vai aumentar bastante, o número de corretoras e a concorrência em plataformas de investimento, tudo mais. Então, assim, é uma pulverização mesmo do crédito e do investimento. Falando em plataforma de investimento, perdão interromper, mas quem quiser acessar os fundos da Ouro Preto, tem esses fundos na plataforma? Quais plataformas vocês estão? Como pode acessar aí o material de vocês? A gente está em várias plataformas, tem lá uns 2 ou 3 fundos em várias plataformas, né? A maior parte dos nossos fundos, o grande investidor nosso é um investidor profissional. É o Family Office, são gestoras, né? Esse é o grande investidor. O investidor de varejo nosso, aí você tem alguns fundos de varejo, mas a gente vai lançar vários agora, porque agora que você vai permitir. Então, os FDICs, então a gente não conseguia criar uma estratégia de investimento baseada em FDIC, o varejo só podia investir 20% em FDIC, que é investidor de varejo, né? Num fundo, seja um fundo de renda fixa, um fundo multimercado. Agora você vai poder criar várias estratégias. Então a gente está em todas as plataformas. Só que aquela plataforma onde você não aparece no B2C, né, direto para o cliente, você pode pedir para o assessor de investimento, para o agente autônomo, que ele consegue acessar, entendeu? Porque quem está na plataforma, às vezes a gente não está no B2C de alguns grandes distribuidores, porque existe uma limitação, né? Você tem 30 mil fundos no mercado. A plataforma no B2C, né, ela vai mostrar 400, né? Então, às vezes, aquela corretora, ela vai preferir colocar uma dela do que botar um nosso, né, no B2C, né? Isso aí sempre, esse conflito sempre vai existir. Agora, se você tem lá um assessor de investimento, um agente autônomo, você pode pedir para o seu agente autônomo, seja ele do BTG ou de qualquer outra casa, que a gente está em todas. Aí você pode pedir para ele, falar, pô, aí ele vai do BTG ou da XP, ele vai tá ali no B2B, entendeu? Maravilha, pessoal, batemos esse papo com o João Peixoto Neto, sócio fundador da Ouro Preto Investimentos. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aí. Maravilha, estamos chegando ao fim aqui do Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o closing e nós vamos caminhando para o final. Deixo o meu forte abraço e até amanhã com mais Você com Dinheiro.